quero falar um pouquinho sobre os testes neonatais. Bom, vou começar com o teste do olhinho ou reflexo vermelho. Então, a realização dele é geralmente pelo médico, né, ou a pessoa responsável pelo recém-nascido, da equipe. E aí você vai pegar o oftalmoscópio numa distância em torno de 50 centímetros, onde você consiga ver ambos os olhos do recém-nascido, tá? Ele não precisa ser feito também nas primeiras horas de vida, então a gente consegue esperar, ele precisa ser feito antes da alta idealmente, mas a gente pode esperar, primeiras 24 horas que o bebê ainda às vezes está com o olhinho um pouquinho mais inchado, né, esperar um momento que ele esteja mais acordado, alerta, isso é importante também, porque é desconfortável e é ruim na sua avaliação, né, você tem que forçar a abertura ocular do recém-nascido. Então, se você conseguir esperar e aguardar o momento mais oportuno para fazer esse exame, seria importante, tudo bem? Então ele pode vir assim, nesse primeiro caso, que é o reflexo vermelho positivo ou normal, tudo bem, certo? Aqui nesse caso é uma leucocoria à direita, tudo bem? E aí o reflexo vermelho alterado, ele pode criar causas de cegueira, retinoblastoma, glaucoma congênito, outras causas, né, o estrabismo, como nesse caso aqui é um reflexo vermelho duvidoso, tá vendo que não dá para ver, mas foi por conta desse posicionamento do globo ocular bilateral que atrapalhou nossa avaliação do reflexo vermelho, tudo bem? Então isso também interfere. Mas, na dúvida, ou reflexo vermelho negativo, precisa encaminhar para avaliação oftalmológica complementar, certo? Bom, em relação ao teste do coraçãozinho, eu trouxe aqui, em manual aqui, ele é muito rico, porque ele fala, né, do fluxograma novo, atualizado, né, de 2022 do teste do coraçãozinho, e ele também fala como a gente faz o manejo do recém-nascido com suspeita de cardiopatia congênita. Isso é muito importante, porque o sopro no período neonatal, o sopro nos primeiros dias de vida, é muito comum, e a maior parte deles é um sopro fisiológico, né, decorrente principalmente do forame oval, do canal arterial e também da insuficiência tricúspide, que pode ter, tudo bem? Então é importante a gente saber diferenciar o sopro fisiológico do sopro patológico, ou é importante também a gente diagnosticar, né, e avaliar se esse recém-nascido tem fatores de risco para uma cardiopatia congênita, como diabetes materna, tudo bem? Então, o que mudou aqui no teste do coraçãozinho em 2022? A mesma coisa, faz a oximetria de pulso na mão direita e um dos pés, entre 24 e 48 horas de vida, certo? E aí, aqui, a saturação segue, né, sendo normal, maior ou igual a 95%, mas a diferença mudou. Porque antes uma diferença igual a 3% era considerada alterada, agora não. Então a saturação tem que ser maior ou igual a 95%, né, tanto em membro superior direito quanto membro inferior, e a diferença pode ser menor ou igual a 3%. Tudo bem? Então é considerado teste negativo e é segmento de rotina aí, tá certo? Se a saturação estiver entre 90 ou 94, ou a diferença for maior ou igual a 4%, a gente repete o teste em 1 hora, tem que ser 1 hora, porque a gente está triando cardiopatia congênita, tudo bem? E aí faz de novo, se manteve alterado, repete mais uma vez em 1 hora. Se vier alterado, aí esse teste está positivo, esse bebê vai para uma avaliação cardiológica completa, com exame físico e ecocardiograma, tudo bem? Certo? Isso no bebê assintomático, tudo bem? Já os bebês sintomáticos, ou aqui com a saturação já menor ou igual a 89%, eles vão direto para o ecocardiograma e uma avaliação cardiológica mais criteriosa. Tudo bem? Isso mudou.
O teste da orelhinha, né, é a fono que faz, né, durante a internação ou nas primeiras semanas de vida do recém-nascido. E eu queria só chamar atenção que o teste da orelhinha, ele é diferente do BERA ou PEAT, né, o potencial evocado auditivo do tronco encefálico. Qual que é a diferença? O teste da orelhinha é um exame extremamente simples. A fono pega, coloca um fone de ouvido na orelhinha do bebê, emite uma onda sonora. Essa onda sonora bate na membrana tipânica, volta, é captada, esse teste está positivo. Tudo bem? O teste da orelhinha, ele pode vir alterado nos primeiros dias de vida por conta de secreção, líquido, tudo bem? Então, aí, quando vier alterado, o recém-nascido é convocado para repetir esse teste nas primeiras semanas de vida, idealmente no primeiro mês de vida. Se vier alterado de novo, esse bebê vai para o BERA ou PEAT, tudo bem? O teste da orelhinha, então, ele vai avaliar a condução, tudo bem? A parte anatômica desse recém-nascido. E o BERA não, ele avalia a parte neurosensorial, tudo bem? Então, uma coisa não exclui a outra. O teste da orelhinha é o teste mais rápido, né? E que é indicado para todos os recém-nascidos, tudo bem? Mas se ele vai alterado, vai para o BERA. E tem alguns bebês com esses fatores de risco, uma lista imensa, eles vão para o BERA independente do resultado do teste da orelhinha, tudo bem? Então, são todos recém-nascidos com antecedente familiar de surdez, aqueles bebês que ficaram na UTI mais que 5 dias, que precisaram de ventilação, aqueles bebês que usaram gentamicina, por exemplo. Aquelas hiperbilirrubinemias graves também vão para o BERA, né? Anóxia grave, infecção congênita, vai para o BERA também. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. E aí o teste da linguinha. Vamos lá. Lembrar que a anquiloglossia é considerada uma malformação, tudo bem? A prevalência varia de 4 a 11% em recém-nascidos e de 7 a 10 em lactentes até 1 ano de idade. Importante que a avaliação e o acompanhamento de um recém-nascido com anquiloglossia, ele deve ser transdisciplinar, tudo bem? Porque não é simplesmente um pique que vai resolver. Esse recém-nascido, ele pode ter alteração também de mobilidade dessa língua, de função dessa língua, e isso pode ter repercussão, tudo bem? A anquiloglossia, né, ela pode estar relacionada à dificuldade no aleitamento materno, à dor, lesão mamilar, mas a gente precisa avaliar outras condições. Sempre quando a gente tem, né, um bebê com um teste da linguinha duvidoso ou leve moderado, que a gente vai ver no score de Bristol, e dificuldade de aleitamento materno, a gente também tem que excluir outras causas de dificuldade de aleitamento materno. Tudo bem? Bom, a gente tem dois protocolos principais, né, do teste da linguinha. Um é o protocolo de Martinelli. Ele é muito conhecido, porque ele foi o responsável pela instituição, em 2014, da obrigatoriedade do teste da linguinha em todo recém-nascido, ao nascer. Tá certo? Mas hoje, o Ministério da Saúde recomenda a realização do protocolo de Bristol modificado. Tudo bem? Por quê? Porque ele é mais simples, mais rápido. Ele é constituído por 4 itens. Então, a aparência da ponta da língua, onde está fixado esse frênulo, como que é a elevação dessa língua e a propulsão dessa língua. São 4 itens, você lembra facilmente, você faz enquanto você examina esse bebê. Tudo bem? E aí você vai pontuar, certo? Quanto mais grave, então menor a pontuação, e aí você vai colocar nesse fluxograma aqui. Tudo bem? Certo? Então, o score de 0 a 3 constitui uma suspeita de anquiloglossia grave. E aí, esse bebê, você vai ter que avaliar a amamentação mais de perto e aí verificar dificuldade nessa amamentação. Tudo bem? Se não tiver dificuldade,
segue no acompanhamento clínico. Se tiver dificuldade, aí a gente vai fazer uma avaliação transdisciplinar e verificar a necessidade de um procedimento cirúrgico de liberação de freno. Tudo bem? Então, em nenhum momento do protocolo, do fluxograma, a gente vai ver a indicação de realização de procedimento cirúrgico, e no caso, a frenotomia em sala de parto. Tudo bem? Lembrar que a frenotomia, então, é reservada nos casos graves de anquiloglossia com impossibilidade de amamentação. A gente evita realizar esse procedimento nos primeiros dias de vida. E quando for necessário e bem indicado, ele precisa ser realizado por um profissional capacitado após a comunicação dos pais. E alguns protocolos recomendam a assinatura de um termo de consentimento livre esclarecido, porque a gente está cortando um pedaço do filho desses pais. Tudo bem? E é fundamental todo bebê que é submetido a um procedimento cirúrgico, a gente fazer um acompanhamento após, tanto da amamentação, dos cuidados pós-operatórios, de como ficou o local da incisão e do segmento da função da língua. Então, com uma avaliação pela fono ou um profissional capacitado para isso. Tudo bem? Lembrar que a frenotomia tem sim complicações. E 1/3 dos bebês que estão submetidos à frenotomia precisam de reintervenção cirúrgica. Só que isso a gente não vê, porque a gente faz o procedimento e dá alta. E em alguns casos a gente esquece de, inclusive, anotar no prontuário. Isso é extremamente importante. Tudo bem? A frenotomia, nos primeiros dias de vida, pode levar à aversão oral do recém-nascido, a sangramento excessivo, né? Porque nos primeiros dias de vida a gente sabe que tem o risco daquela doença hemorrágica do recém-nascido, tanto que a gente faz a vitamina K ao nascer para prevenção dessa doença. Está associada ao insucesso da amamentação também, a infecção local e a lesão de glândulas salivares. Então, não é um procedimento simples e deve ser tratado com respeito e a importância que ele tem. Tudo bem? Esse aqui, só para mostrar, é um recém-nascido que teve lesão por queimadura após a frenotomia por laser, sabe? Bom, e aí eu vou finalizar os testes com o teste do pezinho, né? Então, as doenças que criam atualmente, hoje, se o bebê, o recém-nascido, coletar o teste do pezinho básico, hoje as doenças que criam no estado de São Paulo são essas, tá? Fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, anemia falciforme e demais hemoglobinopatia, hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Mas a gente tem que lembrar também que desde 2021, o Programa Nacional de Triagem Neonatal já propõe a ampliação dessas doenças no teste do pezinho, incluindo inicialmente a toxoplasmose congênita, né, na fase 1, na fase 2, essas doenças, né, na fase 3, 4 e 5, terminando com atrofia muscular espinhal. Tudo bem? Eu sei que é um processo lento, né, e demorado, mas tem já, né, essa lei instituída aí. Também queria lembrar que a gente tem na plataforma do Fiocruz diversos cursos para atenção e o cuidado neonatal. E recentemente eles soltaram esse Qualinel, que são os 10 passos para o cuidado neonatal. Eu vou falar de alguns que a gente conversou aqui, né? Então, seguir as normas de reanimação neonatal e prevenir hipotermia, controlar o uso de oxigênio, evitar a hiperóxia, alimentar o recém-nascido mais precoce possível, de preferência com leite humano, evitar antibióticos desnecessários, praticar o método canguru e integrar a família e equipe interdisciplinar nesse cuidado individualizado, né? Seguir as normas de segurança do paciente. Então, se você entrar no site da Fiocruz, você consegue ler sobre cada um desses passos, que a gente não vai ter oportunidade, tempo de falar hoje. Tudo bem?
E é isso.